Olá, boa noite. Voltamos para mais um dos nossos estudos rápidos do Livro dos Espíritos, dando continuidade ao subtítulo Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Questões 237 a 256, capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Bom, ontem nós já vimos as primeiras questões dentro dessa temática, e paramos na questão 241. Hoje, então, a gente dá continuidade. Essa questão 241, que foi a última que nós vimos ontem, nós trabalhamos com a ideia que os espíritos trouxeram de que os espíritos veem o que nós não vemos. E vocês vão se recordar que eu falei que isso também tem relação íntima com o grau de elevação. Quanto mais elevado o espírito, mais ele tem afinada, vamos dizer assim, ele tem essa capacidade, esse poder de ver muito além do que nós vemos. Mas quanto mais imperfeito o espírito, quanto mais inferior o espírito, via de regra, eles enxergam praticamente o que nós encarnados vemos, se não às vezes até menos, porque se restringem aos planos espirituais inferiores. Mas então vamos seguir. Na questão 242, Kardec vai perguntar: como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado? Vale até como uma recordação da pergunta que já foi feita, né, por Kardec aos espíritos, se após a morte física nós podemos acessar todos os nossos arquivos pretéritos. Nós já conversamos um pouquinho sobre isso, né? Então, em relação a essa pergunta sobre o conhecimento do passado, respondem os espíritos: o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se então precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Então, vamos supor, se nós tivermos uma memória relativamente boa, nós fecharmos os olhos e quisermos voltar no tempo, acessar as nossas recordações de um episódio que teve muita significação nas nossas vidas. É como se nós estivéssemos revivendo parcialmente essa recordação. É isso que eles estão dizendo, mas eles continuam. Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, quer dizer, dos espíritos desencarnados, lembramo-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Nem tudo os espíritos sabem, porém, a começar pela sua própria criação. Bom, então aqui, o que tem de relevância nessa resposta de Kardec? Como em várias outras questões, vocês vão ver eu retomando essa afirmativa. No Livro dos Espíritos, eles trouxeram, digamos assim, uma visão geral. Então, também nessa questão, essa afirmação de que os espíritos não têm esse véu material e, portanto, eles podem recordar-se de todo o passado, também é relativo. Aqui nessa questão, eles estão sendo afirmativos, categoricamente. Mas nós já sabemos, pelos estudos que se seguiram após a codificação, das obras de André Luiz, em várias outras obras, pelo Dr. Hermínio Miranda, Espírito, vários outros, muitos outros, e pelos próprios textos que foram publicados durante 11 anos na Revista Espírita, nós já fomos dando um apanhado e verificando que isso também não é a regra geral para todos indistintamente. Então, esse acesso ao passado, essa recordação do espírito em relação a todas as suas vidas pregressas, a todas as suas experiências, quase que de forma imediata na espiritualidade, não é assim que funciona. Talvez em espíritos superiores seja assim. Inclusive, espíritos já afirmaram que em mundos superiores não é tão necessária esse impositivo para nós, misericordioso e salutar, do esquecimento. Ou seja, lá você pode lidar muito melhor com as recordações do seu passado, tanto no plano físico mais denso, quanto nos planos espirituais. Isso por quê? Porque, via de regra, em mundos superiores,
O espírito já superou uma série de imperfeições, uma série de dificuldades. Ele já construiu muito do que ele já havia destruído. Então, as suas recordações são mais felizes, certamente, do que as nossas. Porque às vezes eu me fico pensando, a tal da curiosidade, ela é terrível. É claro que eu já me vi uma hora ou outra pensando, onde será que eu já morei? Qual o país que eu nasci anteriormente? Que línguas eu já falei? Quem eu já fui? A própria curiosidade, a nossa inteligência faz com que, vez ou outra, nós despertemos para esse tipo de questões. Mas, ao mesmo tempo, eu me recordo de um episódio que Divaldo conta. Ele era ainda jovem, médium já, e diz ele que caminhava uma vez por uma calçada e ele vinha pensando naquele instante que ele gostaria muito de saber das suas encarnações passadas. Ele queria muito saber isso. Ele tinha uma curiosidade muito grande. E nesse instante, um espírito, ele não disse se era Joana ou quem era, se manifesta a sua visão mediúnica e fala assim para ele, bem sério, se eu fosse você, eu não ia querer saber não. E desaparece. E aí conta ele que nesse instante ele falou assim, epa, eu devo ter aprontado muito. Eu devo ter tido experiências terríveis, então não quero saber mesmo não. Então toda vez que eu me vejo pensando dessa forma, eu me lembro desse episódio do Divaldo. E aí eu paro um pouquinho e falo comigo mesma que eu estou vivendo a minha melhor encarnação hoje. Porque a Cristiane de hoje, o espírito que tem a personalidade de Cristiane hoje, certamente é melhor do que há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás, há 2000, 3000 anos atrás. Certamente. Porque eu acredito no progresso infinito do espírito. Então, por mais que eu levante, caia, hoje eu estou na minha melhor experiência. Então, eu só vou poder acessar esse passado quando eu estiver preparada para isso. Se ao desencarnarmos, nós que somos espíritos medianos, se ao desencarnarmos nós pudéssemos acessar todo o nosso arquivo pretérito, invariavelmente, e isso André Luiz aprende nas suas obras, porque ele relata isso. O espírito, invariavelmente, ao deparar-se com todos os seus crimes, todos os seus malfeitos, nós cairíamos num processo de culpa imenso, depressão imenso, e não conseguiríamos seguir adiante. Essa é que é a verdade. Então, o que efetivamente acontece no plano espiritual para espíritos medianos como nós? Na medida das nossas necessidades de aprendizado e a fim de programar novas experiências, nós vamos acessando aquilo que os benfeitores permitem das nossas experiências pretéritas. Nós vamos ver isso claramente no livro Nosso Lar, quando André Luiz está conversando com a dona Laura. Porque a dona Laura está se preparando para retornar ao mundo físico. E o seu companheiro já havia retornado antes dela ao mundo físico. E a dona Laura conta, então, para André Luiz exatamente isso que nós estamos falando. Que ao desencarnar, ela não acessa, eles não acessaram de modo imediato o arquivo do pretérito. Eles se reencontraram no plano espiritual, recordando-se da última experiência reencarnatória em que haviam sido um casal, ela e seu companheiro. E então continuaram estudando, trabalhando, receberam alguns parentes que ao desencarnarem foram ter com eles, e então se dispuseram a pensar em novas experiências reencarnatórias. Então, nesse instante, a dona Laura conta que os dois procuraram um ministério específico, foram encaminhados a um benfeitor. E esse benfeitor, então, depois de conversar com eles, analisando cada um dos dois, decidiu que eles teriam acesso à leitura dos últimos 300 anos. E aí eles foram, então, receberam essa pasta, esse arquivo, ela e o seu companheiro, e foram ler 300 anos. Mas veja assim, era como se eles fossem ler romances, histórias dos últimos 300 anos de ambos. Depois de lido, meditado sobre aquilo que eles haviam lido, eles retornam a esse benfeitor no ministério, e aí eles atravessam um processo, a gente não sabe muito bem como seria, mas no campo possivelmente magnético, vibracional,
na qual eles acessam os arquivos dos sentimentos relacionados a estes 300 anos. E aí a coisa pega. Porque aí eles não estavam só lendo como se fosse um personagem qualquer. Eles reviveram. E diz a dona Laura que não é para qualquer um. Então, diante desse relato da dona Laura, que era um espírito relativamente equilibrado, numa situação já harmônica e espiritual, não um espírito superior, mas um espírito, digamos assim, que tinha equilíbrio, que estava já há algum tempo no plano espiritual, preparava-se para o retorno ao plano físico, e que, com base naquilo que eles tiveram contato, inclusive na base do sentimento e das emoções dos 300 últimos anos, eles programaram o retorno à pátria física. Então vejam só, imagine nós, será que nós poderíamos acessar 1000 anos para trás? Certamente que não. É só a gente fazer um breve olhar, mas breve mesmo, sobre a humanidade que nos antecede. Como que foram os séculos anteriores a esse em que nós vivemos? O que os homens fizeram? Veja bem, nós ainda vemos crueldade, guerra, egoísmo, competição, corrupção, atrozes ainda hoje no século XXI. Imaginem as nossas experiências no século XI, no século X, no 8, no 15, no 2 a.C. Nós não estamos ainda preparados para acessar de pronto. Nós não somos espíritos já equilibrados o suficiente para olharmos para a nossa interioridade, para devassarmos esses painéis do nosso inconsciente e permanecermos firmes no caminho a seguir. Se nós, eventualmente, tivéssemos contato com toda essa carga, muito certamente, nós despencaríamos no remorso, na baixa estima, na menos-valia e, principalmente, em chegar a acreditar que a gente não merece outra oportunidade. Então, Deus é sábio. As leis divinas são magnânimas e perfeitas. O esquecimento, ele também permanece durante um tempo relativamente, aí pode ser curto ou longo, na espiritualidade. Dependendo da forma como você desencarna, quem você seja, a consciência que você tenha da vida verdadeira do espírito ou a inconsciência dela, você vai acessar algum ou nenhum arquivo do inconsciente. Então, essa questão 242, os espíritos estão falando de espíritos já redimidos. Espíritos que, no apanhar geral das suas reencarnações, têm muito mais boas recordações do que recordações terríveis, como em grande parte de nós as temos, né? Então, por que eu faço esse adendo? Porque não são todos, senão depois daqui a algumas décadas, vocês vão desencarnar e falar assim, aqui, a Cristiane estava falando bobagem. A Cristiane Kardec, porque está lá na questão 242, que a gente ia acessar todo o arquivo pretérito e eu não estou acessando. Então é isso. Lembrem-se, analisem o Livro dos Espíritos com este olhar alongado. Os espíritos precisavam generalizar, eles precisavam trazer uma regra. Mas esta regra, ela permitia nuances. E eles vêm nos mostrando essas nuances nas décadas posteriores. Os próprios espíritos nos relatam o que efetivamente se dá com eles. Mas é muito interessante esse finalzinho dessa resposta. Porém, nem todos os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. E aí é muito interessante, nós vamos perceber que os espíritos superiores responsáveis pela codificação, muito possivelmente eles não têm acesso ainda a tudo. Lembram-se, quando eu falei ontem, em relação a saber tudo, a perfeição absoluta, só Deus pertence. O restante de todos os espíritos, na obra da criação, nós ainda deveremos empreender incontáveis experiências de aprendizado. E também os espíritos, nesse caso, responsáveis pela codificação. Emmanuel, em algumas das obras de Chico, e em especial no livro A Caminho da Luz e o Consolador, ele fala literalmente
Até onde eu sei, é isso, assim, assim, assado. Ou seja, ele reconhece que existem coisas que ele não sabe. Então, ontem eu falei isso e hoje eu falo novamente. A doutrina espírita é uma doutrina de aprendizado humilde, porque nós espíritas precisamos ter absoluta certeza de que não sabemos tudo. E que por mais que nós estudemos, nós não vamos saber tudo. Por que não? Porque nós somos espíritos medianos, ainda experienciando no mundo de provas e de expiações. Então, olha que absurdo, que arrogância achar que a gente vai saber tudo. Eu costumo brincar, para quem me conhece, eu tenho loucura por livros, eu gosto muito de ler. E eu já brinquei várias vezes com o Fred, porque a gente entra na biblioteca lá do Cefacis, e eu queria passar a mão no livro e lê-lo em breves segundos, né? Tipo The Flash da leitura. Mesmo que eu fizesse isso, no plano da Terra, eu não saberia tudo. Então é exatamente isso. Os espíritos não sabem tudo. Então, em relação ainda ao princípio das coisas, da própria criação, eles não sabem mais, ou talvez saibam um pouquinho mais do que nós outros, mas não sabem tudo. Bom, vamos continuar. Na questão 243, Kardec pergunta: e o futuro os espíritos conhecem? Então tá, do passado nós já falamos. Nós não conseguimos acessar tão fácil assim esses arquivos. Espíritos mais equilibrados, espíritos superiores, já têm um acesso maior aos seus arquivos do passado. Mas em relação ao futuro, Kardec pergunta: os espíritos o conhecem? E eles respondem: ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entreveem, porém, nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Então, aqui, vocês vão se recordar, lá na primeira parte dos espíritos, quando eles novamente informam que não é tudo que eles podem trazer. Antes disso, nós vamos ter lá com Jesus, né? Que nós não concedamos, para que nós não dessemos pérolas aos porcos. Então, o que quer dizer isso? Que a revelação, que o conhecimento, as explicações que o próprio plano espiritual vem nos trazendo, ou que nós mesmos buscamos através da ciência, através da filosofia, no mundo material, elas vão caminhando, acompanhando o progresso da criatura. Não adianta nós sabermos que a matemática já está muito avançada. Vamos pensar, por exemplo, nos logaritmos. E não adianta eu saber que por ela é tão avançada assim, eu tenho que ensinar logaritmo para uma criança de 6 anos, no CA. Ela não vai conseguir compreender. Por mais que eu me esforce, por mais que eu pegue um professor PhD, um mestre doutor de matemática, e o coloque ali para ensinar aquela criança de 6 anos, ela não vai conseguir aprender, porque ela tem que começar para desenvolver a sua inteligência. Mas isso é uma figura. No campo do espírito, isso é mais complexo. Então nós vamos ver que as revelações espirituais, elas vão num progresso incessante, via de regra, acompanhando a evolução da criatura. O espiritismo veio no exato momento em que deveria vir. Porque se ele viesse 1 século, 2 séculos antes, ele teria sido abortado, e essa é uma afirmativa deles mesmos para Kardec. Por quê? Porque estaria surgindo em plena Idade das Trevas. Todos os médiuns seriam queimados vivos, porque aqueles que viveram naquele período foram. Não havia livros. Somente a classe religiosa, olhe lá, detinha o conhecimento para ler, eram alfabetizados. Então, geralmente eram os próprios monges que eram responsáveis pela cópia. Então, veja só, nós vamos perceber que há um progresso das ideias, das instituições e, claro, das revelações, por que não? Então, nem sempre, apesar deles já saberem um pouco mais que nós outros, eles podem nos revelar tudo. Em muitas situações, nós somos ainda porcos.
e eles detêm pérolas de esclarecimentos. Então, eles não nos negam auxílio. Os espíritos não nos negam instrução, porque Jesus veio nos instruir também a amar e a adotarmos diretrizes diferenciadas na nossa vida. Jesus veio nos ensinar lições importantíssimas de humildade, de amor, de caridade, tolerância, respeito, solidariedade e muitas outras. Então, nós vamos percebendo que, sob a direção de Jesus, também os esclarecimentos vão nos sendo dados na medida em que nós estamos aptos a compreendê-los. Mas vamos continuar na resposta. Dizem ainda eles, quando veem o futuro, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que ao cabo de múltiplas existências se haja integrado nele. Então, apesar desta também ser uma resposta geral, percebam vocês, nós vemos nela, inscritas nesta resposta já, essas gradações, essas variantes que eu venho colocando para vocês. Então, ele começa, dizendo que depende da elevação. Se o espírito tem maior visão ou não do futuro, assim como dependia o conhecimento do passado ou não, que eu ressaltei para vocês. E no final ele coloca que depois da morte a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações. Nós já conversamos que não é bem assim. Almas já mais evoluídas, a gente até pode acreditar que elas consigam acessar esses arquivos de modo mais fácil e num montante bem maior. Mas almas medianas ou almas inferiores, espíritos ainda muito imperfeitos, não têm. Muitos deles, e essa realidade ela se apresenta nas reuniões mediúnicas, muitos espíritos ao desencarnarem sequer sabem que estão desencarnados. Então como é que a gente pode afirmar que para todos os espíritos você tem esse apanhado, essa visão de todo o passado? Então, mais uma vez, era necessário que eles fizessem uma apresentação geral das condições espirituais, permitindo que a gente fosse cada vez mais se especializando, estudando, se aprofundando para compreender o que aquela lição estava dizendo. Mais ou menos como trabalhou Jesus, seguindo a mesma metodologia de Jesus, que nos ensinou através das parábolas. E se nós tínhamos compreensões restritas das parábolas 2, 3, 4 séculos atrás, hoje nós temos já uma visão e um entendimento acerca das parábolas muito mais amplo, muito mais profundo e significativo. É o mesmo método. Na linha A, Kardec pergunta: os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não se pode dizer, porque isso só Deus é soberano Senhor, e ninguém o pode igualar. Então vejam aí que nessa resposta está aquilo que eu falei para vocês em relação à perfeição. Por mais que o espírito seja evoluído, Jesus, que é o nosso governador espiritual, nosso mestre, espírito de incomparável luz, o poder de Jesus é inimaginável ainda para nós. Vocês vejam que ele já era Jesus quando da formação do planeta, o que a nossa ciência diz que foi há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Então nós temos pálida ideia do Espírito Jesus. Mas mesmo este Espírito Jesus não é Deus. Ele é filho. É um dos seus filhos mais avançados, responsabilizado por guiar bilhões de almas no planeta Terra. E por auxiliar outros orbes também, que são as informações que são prestadas para nós de outros médiuns, através de outros espíritos.
Então é exatamente isso, quer dizer, um espírito superior, ele tem acesso ao futuro, mas não é absoluto, porque absoluto somente Deus. Tem uma imagem que uma vez eu li num livro sobre o tempo, mas agora eu me esqueci o nome da obra, acho que é de Hermínio Miranda. Ele fala inclusive sobre o tempo, tem tempo no título dele, mas depois eu até posso pesquisar para não tentar me recordar. Mas ele apresenta, ele dá um exemplo muito simples e cria uma imagem mental. Vocês já devem ter percebido que de vez em quando eu gosto de criar uma imagem mental, para que essa imagem nos estimule no raciocínio que nós precisamos fazer. Imaginem vocês um vale e uma enorme montanha. E essa montanha ela é tão alta, que de determinada altura, vamos dizer assim, quase a metade dela para cima está encoberto pelas nuvens. O que faz com que quem esteja no sopé da montanha, no vale, ou no início, iniciando a caminhada, não veja muito bem o sol. E o que tem atrás destas nuvens? Mas geralmente quem está subindo sente um pouco da claridade e imagina que depois dessas nuvens haja o sol. Mas efetivamente eles não estão vendo e permanece subindo. Depois de ultrapassada a nuvem e já chegando no pico desta montanha, você já tem nítida a visão do céu, do sol, e tem também a visão do que tem para baixo. Porque aí nesse horário da sua caminhada as nuvens já não existem mais e você consegue ver até o vale. E esse vale que você olha, você vê que ele é um vale relativamente grande, com muitas árvores, uma floresta, e tem um rio que corta, para que depois a floresta continue. Então, de lá de cima, se você souber de alguém que está iniciando a caminhada do pé da montanha em direção ao vale, você sabe mais ou menos o que a pessoa vai enfrentar. Muitas árvores fechadas, com certeza animais, vai ter que atravessar o rio, que da onde você está parece que não é muito pequeno, parece ser até um rio caudaloso, que ela vai ter que continuar enfrentando os percalços da floresta na sua caminhada. Pois bem, duas imagens em uma só, num exemplo só. Aquela imagem do que está subindo a montanha é a imagem do espírito que evolui em relação ao conhecimento e à visão do Pai e de tudo. Então, enquanto ele está mais embaixo, ele imagina que haja sol, imagina que haja um céu, mas ele não consegue ver. Mas ele crê que existe esse sol e esse céu e ele continua subindo. É o espírito em evolução. Somente a partir do momento em que você ultrapassa a altura das nuvens, em que você se aproxima do seu pé, que você tem exata noção do sol e das nuvens. Você tem como espírito exata noção do que é Deus. E você então pode se dizer uno com Ele. Você entende a sua natureza, a natureza íntima de Deus. E você entende os seus objetivos. A outra imagem de você lá em cima, como espírito já superior, e olhando em relação a todo vale, a alguém que vai caminhar por todo o vale, é o espírito superior em relação ao futuro. Então, o espírito superior lá de cima, ele tem um apanhado geral da travessia que o indivíduo vai ter que fazer. Mas para o indivíduo percorrer tudo que o espírito superior já está visualizando, ele vai demorar dias. Mas o espírito superior está vendo naquele exato segundo. Mas o espírito superior não vê com detalhes. Ele não pode dizer quais os animais exatos que o indivíduo vai encontrar na sua caminhada pela floresta. Ele não pode afirmar a profundidade do rio, mas ele sabe de todo o caminho a percorrer. Interessante a imagem, né? Eu gostei muito desse exemplo. Porque dá essa visão da caminhada do espírito. Então, nós podemos compreender por que o apóstolo João, quando ele teve as revelações que ficaram conhecidas para nós como Apocalipse, ele traz uma série de imagens figurativas muito estranhas para a nossa interpretação. Muito possivelmente João
levado num patamar mais alto da evolução. Ele teve essa visão geral, mas sem muitos detalhes, inclusive sem detalhes de, digamos assim, de palavras, do significado daquilo que ele estava vendo, né? Então, o Apocalipse é uma obra que tem que ser lida, né, na Bíblia, tem que ser lida, meditada sobre ela, que a gente precisa buscar mecanismos para nos auxiliar na interpretação, mas não deixa de ser essa viagem do apóstolo João, desse grande vale do futuro, mas sem nos dar todos os detalhes esmiuçadamente. Espero que vocês tenham gostado dessas poucas questões e dessa imagem da evolução do espírito e do futuro. A gente volta amanhã, às 7 horas da noite, para mais um estudo rápido do Livro dos Espíritos. Eu quero agradecer a presença do Valdeci, do Carlos, da Denise, do Anderson e da Bárbara. Muito obrigada, fiquem com Deus, até amanhã.